Você está prestes a atravessar um portal que poucos têm coragem de abrir, e é justamente por isso que este momento pode transformar não apenas a sua visão sobre Escorpião, mas também tudo aquilo que você acredita sobre a própria alma humana. Existe uma verdade profunda escondida na energia escorpiana, algo que desperta curiosidade, fascínio e um certo medo silencioso. E é por sentir essa força que eu te convido agora a permanecer comigo até o final, porque cada palavra desse vídeo foi feita para guiar você por uma jornada que não apenas revela o lado negro de Escorpião, mas também ilumina partes suas que talvez você nunca tenha olhado com tanta coragem. Há segredos aqui que não foram feitos para serem tocados por qualquer um, mas você está diante deles. Respire fundo. O caminho começou. Há algo no ar quando falamos de Escorpião. Algo que vibra como um chamado que ecoa para o mais íntimo da alma. Escorpião não é apenas um signo, é um território espiritual onde sombra e luz se entrelaçam como se dançassem ao redor de um fogo antigo. É a energia que enxerga a verdade antes dela se revelar. É o instinto que percebe o que está oculto. É a intensidade que tantas vezes assusta para os outros, mas que para Escorpião é simplesmente a linguagem natural do coração. Hoje nós mergulhamos nesse oceano profundo, onde as emoções não são superficiais e onde cada sensação traz o peso de anos de memórias, de renascimentos, de quedas e ascensões contínuas. Estamos entrando em um solo sagrado, um campo de força emocional que poucas pessoas entendem, mas que todos sentem quando se aproximam. E enquanto você escuta estas palavras, talvez perceba algo se movendo dentro de você. Pode ser um reconhecimento silencioso, pode ser uma lembrança antiga, pode ser o toque sutil daquela energia profunda que Escorpião desperta em quem se permite sentir sem medo. Essa introdução não é apenas uma abertura, é um convite para olhar para dentro e reconhecer a própria escuridão com coragem, porque é nela que vive o poder transformador de Escorpião. Se há um signo capaz de renascer da própria queda, esse signo é Escorpião. Se há uma alma capaz de encarar suas sombras e transformá-las em sabedoria, essa alma vibra com a força escorpiana. E é por isso que esta jornada precisa de você por inteiro, com a mente aberta e o espírito desperto. Agora, lentamente, permitimos que esta introdução se transforme em passagem. A transição é como um véu que se move, revelando pouco a pouco o que está por trás da cortina do invisível. Você está prestes a entrar na primeira camada de um território emocional que muitos temem, mas que guarda compreensão, luz e o tipo de verdade que só aparece para quem mergulha fundo. Não tenha pressa, não tenha medo. A energia de Escorpião te conduz. Você apenas segue. E cada passo, cada palavra, cada silêncio entre as frases te leva mais perto desse lado oculto que vamos desvendar juntos. Respire, caminhe, sinta, a travessia continua. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, deixe um comentário escrevendo: "Eu me permito sentir a verdade". Escorpião possui um olhar que ultrapassa o simples ato de ver. Ele percebe o mundo como quem lê um livro invisível escrito dentro das pessoas. Quando alguém entra em sua vida antes mesmo de falar, Escorpião já sentiu o clima emocional, já identificou intenções ocultas, já entendeu o que aquela alma tenta esconder até de si mesma. É como se existisse uma antena energética que capta tudo aquilo que vibra no silêncio. Esta sensibilidade não é um dom comum, é uma força rara que desperta reverência e às vezes receio para os outros. Escorpião enxerga além porque nasceu para caminhar entre camadas, entre véus, entre verdades que poucos têm coragem de tocar. E essa capacidade profunda de observação cria um campo de mistério ao redor dele, uma presença que provoca respeito, fascínio e às vezes desconforto em quem sente que está sendo visto por inteiro sem máscaras. A sombra que observa não é maldade, não é frieza e não é desconfiança gratuita. É a proteção natural de uma alma que aprendeu desde cedo que o mundo nem sempre revela suas intenções com clareza. Escorpião
analisa, sente, absorve e recolhe tudo aquilo que fica escondido nas entrelinhas. E essa habilidade faz com que esse signo seja capaz de prever quedas emocionais, lealdades quebradas e até mentiras disfarçadas de carinho. Muitas vezes o Escorpião sabe o que vai acontecer muito antes do primeiro movimento visível. Ele possui uma inteligência psíquica que conversa com a intuição de forma tão clara que parece quase uma visão antecipada da verdade. E esta força, se não compreendida, pode ser confundida com frieza, quando na verdade é apenas uma forma de autopreservação espiritual. Você conversaria com o Escorpião achando que está apresentando apenas o básico sobre si mesmo, mas por dentro ele já está conectando memórias suas, hesitações, vibrações emocionais que você emitiu sem perceber. Ele lê a alma, não a superfície. Ele não se contenta com respostas simples, porque sua alma busca profundidade. E é por isso que, mesmo sem dizer nada, Escorpião parece invadir o silêncio que envolve qualquer pessoa e iluminar aquilo que ela tenta esconder. O lado negro desta habilidade está no peso que isso traz. Ver demais, sentir demais, intuir demais pode ser uma carga emocional imensa. Escorpião não desliga esse radar, não decide parar de perceber. Ele simplesmente existe assim. E viver assim significa estar sempre um passo à frente da verdade, mesmo quando essa verdade machuca. Escorpião não vive na superfície emocional do mundo. Ele mergulha, sempre. Ele sente de forma intensa, verdadeira e avassaladora. Para os outros isso pode parecer exagero, mas para Escorpião é simplesmente a forma natural de existir. Quando ama, ama por completo. Quando sofre, sofre em profundidade. Quando confia, entrega a alma. Mas essa profundidade cobra um preço alto, porque viver tão intensamente faz com que algumas cicatrizes fiquem gravadas para sempre dentro do coração escorpiano. E muitas dessas cicatrizes são marcas silenciosas, marcas que ninguém vê, mas que moldam a forma como ele se relaciona com o mundo e com as pessoas. Essa profundidade que tanto encanta também assusta para os outros, que não estão acostumados com tanta entrega emocional, e assusta para Escorpião, que carrega o medo de ser exposto ao ponto de alguém poder usar sua vulnerabilidade contra ele. Aqui nasce parte do lado negro escorpiano, o medo de abrir o coração e ser ferido novamente, o medo de mostrar aquilo que sente com tanta intensidade e não ser compreendido, o medo de confiar e perder. E por trás desse medo existe uma ferida ancestral, uma memória emocional de que quando o escorpião se mostra completamente, ele corre risco. Então ele esconde, ele guarda, ele disfarça, ele cria camadas sobre camadas para proteger aquilo que existe de mais puro dentro dele. Essa profundidade cria uma aura magnética que faz as pessoas se aproximarem de Escorpião, ao mesmo tempo em que cria uma barreira invisível que poucos conseguem ultrapassar. Quem se aproxima sente algo diferente, sente verdade, sente intensidade, mas também sente um portal que só se abre quando o Escorpião escolhe, e não quando o outro tenta forçar. E essa escolha é rara, porque confiar, para ele, é um ato sagrado. Confiar é permitir que outro ser humano tenha acesso ao templo secreto onde vivem seus medos, seus desejos e seus sonhos. A profundidade de Escorpião é um mar lindo e perigoso. Um mar que cura, mas que também afoga quem não está pronto para navegar em águas tão intensas. Escorpião aprendeu, por experiência própria, que perder o controle emocional pode gerar caos interno. Por isso, uma das manifestações mais viscerais de seu lado negro é a necessidade de manter controle sobre tudo aquilo que toca sua alma. Controle sobre sentimentos, controle sobre decisões, controle sobre ambientes, controle sobre relações, não por ego, mas por sobrevivência emocional. Escorpião sabe que se não segurar firme o próprio coração, o mundo pode facilmente esmagar suas partes mais sensíveis.
Então ele cria estratégias, analisa comportamentos, planeja reações, tudo isso para evitar ser surpreendido de forma dolorosa. O controle é muitas vezes uma armadura invisível que Escorpião usa para não sentir de novo o que já o feriu antes. Ele observa cada detalhe, guarda cada palavra, lembra de cada atitude. E com essas informações constrói uma espécie de mapa emocional que lhe dá vantagem sobre situações futuras. Para alguns isso parece manipulação, mas para Escorpião é defesa. Ele não manipula por prazer, manipula quando se sente ameaçado. Ele não busca dominar o outro por maldade, mas por medo de perder aquilo que ama. A linha entre controle e proteção é fina, quase imperceptível, mas para Escorpião ela faz todo sentido. Quando perde esse controle, Escorpião sente como se seu mundo interno estivesse se quebrando em pedaços. É aí que emergem emoções intensas como ciúme, raiva silenciosa, apego profundo, retraimento ou desconfiança. O lado negro se manifesta como uma tentativa desesperada de recuperar a ordem interna. E ao mesmo tempo, nesta luta por controle, nasce uma força transformadora. Escorpião é capaz de reerguer sua alma mesmo após sentir que tudo ao redor desmoronou. É capaz de renascer mais forte, mais sábio e mais consciente. O controle, mesmo quando nasce do medo, se transforma em disciplina emocional, em coragem psicológica e em uma busca constante por equilíbrio interior. Quando falamos sobre Escorpião, é impossível ignorar a intensidade com que este signo vive cada experiência emocional. E é justamente essa intensidade que molda o que muitos chamam de vingança escorpiana, que na verdade é algo muito mais profundo e complexo, né? Escorpião não busca vingança por pura satisfação. Ele busca equilíbrio emocional, busca justiça quando sente que a verdade ou o afeto foram quebrados. Escorpião sente a traição como poucos. Quando alguém rompe a confiança que ele entregou com tanto cuidado, é como se rasgasse um pacto silencioso que ele havia criado. E esse rompimento desperta uma força que pode parecer escura, mas que na realidade é um mecanismo de proteção da própria alma. Escorpião dificilmente reage de imediato. Ele não grita, não faz escândalo, não expõe a dor para os outros. A justiça escorpiana é sutil, silenciosa e profundamente estratégica. Ele se afasta de forma definitiva, retira sua presença, corta a energia que antes fluía com intensidade. E essa ausência é uma resposta poderosa. Quando o Escorpião decide que alguém não merece mais seu espaço, essa decisão vem carregada de consciência e de uma verdade emocional que ele não nega nem tenta suavizar. Esse silêncio é a forma mais forte de justiça que Escorpião conhece, porque devolve para o outro a responsabilidade da própria atitude, sem que ele precise sujar as mãos com confrontos vazios. Mas existe algo ainda mais profundo. A vingança de Escorpião raramente é sobre punir o outro, é sobre recuperar o próprio poder. Quando alguém fere Escorpião, ele não quer que o outro sofra. Ele quer recuperar a parte de si que foi quebrada. Essa busca pode levar tempo, pode envolver reflexões dolorosas, pode exigir dele coragem para encarar suas feridas mais antigas. No entanto, é justamente esse processo que revela a verdadeira força escorpiana. Ele se reconstrói de dentro para fora e quando volta, volta ainda mais consciente de quem é e do que merece. O lado negro aqui é apenas o caminho. A luz sempre é o destino final. Existe uma energia em Escorpião que simplesmente não pode ser explicada de forma lógica. É um magnetismo que nasce da profundidade emocional, da intensidade do olhar e da aura misteriosa que ele carrega consigo. As pessoas são atraídas por Escorpião, mesmo sem entender o motivo, sentem curiosidade, desejo, inquietação. É como se Escorpião carregasse um portal dentro de si, e qualquer um que se aproxima sente que existe algo poderoso ali, algo proibido, algo que pode transformar. Essa atração não é resultado de aparência ou postura, é vibração. É alma chamando alma. Escorpião
atrai tudo aquilo que é complexo, tudo aquilo que carrega profundidade, tudo aquilo que demanda coragem para mergulhar. Ele não se interessa pelo superficial. Ele não busca conversas vazias nem conexões rasas. Seu magnetismo é tão intenso que muitas pessoas se sentem expostas apenas por estarem perto dele. É como se Escorpião fizesse o outro enxergar partes de si que estavam adormecidas. Isso pode gerar fascínio e pode gerar medo ao mesmo tempo. Afinal, quem está pronto para se ver de verdade quando olha dentro dos olhos de alguém? E aqui está a parte mais obscura desse magnetismo, né? Escorpião também é atraído para o que é proibido, para o que é misterioso, para o que carrega risco emocional. Ele busca intensidade porque sua alma não consegue sobreviver na monotonia. Ele precisa sentir, precisa se conectar, precisa tocar o profundo. Seu lado negro o impulsiona a explorar territórios emocionais que muitos evitam, mas essa exploração o transforma em alguém capaz de compreender a alma humana em sua forma mais pura. Seu magnetismo não é apenas sedução, é chamado espiritual. É a energia que se comunica com o invisível. Dentro do coração escorpiano existe uma força que tanto constrói quanto destrói. Escorpião é um signo regido por processos internos intensos e esses processos às vezes se manifestam como autodestruição. Não porque Escorpião deseja se ferir, mas porque ele teme ser ferido pelo mundo antes de estar preparado. Em momentos de fragilidade, Escorpião pode cortar laços repentinamente, pode decidir ir embora, pode fechar portas que ainda tinham luz, pode preferir destruir algo antes que alguém o destrua. É uma defesa emocional que nasceu de experiências passadas, de dores antigas que ainda ecoam dentro de si. A autodestruição escorpiana não é caos sem propósito. É uma tentativa de retomar o controle quando tudo parece ameaçar sua estabilidade emocional. Escorpião se desfaz de versões antigas de si mesmo com uma intensidade que assustaria qualquer outro signo. Ele se desfaz do que não consegue mais segurar. Ele se desfaz do que sente que está prestes a desabar. E embora esse processo pareça duro, muitas vezes é o que permite que ele encontre espaço para renascer. O velho precisa morrer para que o novo possa existir. E Escorpião entende isso de forma visceral. O lado mais fascinante é que mesmo quando parece estar se destruindo, Escorpião está na verdade se transformando. Ele é capaz de renascer de experiências que fariam outras pessoas desistirem. Ele pega a própria dor e a transforma em força. Pega a queda e transforma em ascensão. Pega a escuridão e transforma em consciência. É por isso que Escorpião é o arquétipo da fênix. Sua jornada não é linear, é cíclica. Ele cai, ele queima, ele se desfaz e depois renasce com uma sabedoria ainda maior. A autodestruição criativa é o caminho interno que leva Escorpião a uma versão mais elevada de si mesmo. E por mais que pareça sombrio, esse caminho é uma das maiores provas de sua força espiritual. Quando falamos sobre Escorpião em nível espiritual, estamos falando sobre uma das forças mais antigas e mais profundas que existem dentro do zodíaco. Este signo não veio ao mundo para viver superficialmente. Ele veio para mergulhar, para transformar, para quebrar correntes invisíveis que aprisionam gerações inteiras. É por isso que a vida escorpiana, desde muito cedo, costuma ser marcada por desafios que moldam o espírito. Nada em Escorpião é por acaso. Nada acontece sem propósito. Cada dor, cada perda, cada renascimento é uma parte fundamental do chamado espiritual, que acompanha sua jornada desde antes do nascimento. E quanto mais ele compreende essa missão, mais desperta o poder que existe dentro de sua sombra. Escorpião carrega uma sensibilidade que ultrapassa o limite do físico. Ele sente energias, percebe intenções, capta movimentos invisíveis na atmosfera emocional ao seu redor. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando entender o que Escorpião simplesmente sabe sem esforço. E essa habilidade não é fruto de razão e nem de lógica. É espiritualidade pura, é conexão com planos mais sutis. É o eco de vidas passadas. Escorpião recebe sinais que outras pessoas ignoram, e essa percepção profunda
faz com que ele enxergue verdades que muitos preferem não encarar. No entanto, essa mesma sensibilidade exige dele uma responsabilidade sagrada, saber transformar a sombra em consciência e não em prisão. O chamado espiritual de Escorpião envolve 4 etapas fundamentais. A primeira é encarar as próprias sombras, sem negar e sem se esconder. A segunda é transformar a dor acumulada em compreensão. A terceira é libertar padrões que se repetem em sua vida e que talvez venham de muito antes. E a quarta é iluminar outras pessoas com a sabedoria conquistada. Escorpião é o curador ferido, é aquele que aprende sobre a dor para ensinar sobre a cura. É aquele que atravessa o deserto para descobrir onde existe água. É aquele que trabalha silenciosamente para libertar não só a si mesmo, mas toda uma linha ancestral. Seu lado negro não é maldição, é missão espiritual. Por isso, quando o escorpião vive um momento de queda, nunca é apenas uma queda. É uma etapa da iniciação que o transforma em alguém maior. Quando perde algo, está sendo preparado para algo muito mais alinhado com o seu destino. Quando passa por rupturas, o universo está anunciando mudanças que exigem força e consciência. Escorpião é um signo de coragem espiritual. Ele não foge das sombras, ele caminha por elas, ele não teme o silêncio, ele medita dentro dele. Ele não teme o fim, ele compreende que o fim é apenas o início de um novo ciclo. O chamado espiritual escorpiano é a lembrança constante de que tudo aquilo que dói hoje pode ser exatamente o que abrirá caminho para a sua maior expansão amanhã. Quando o escorpião finalmente aceita que a sombra faz parte de sua essência, algo extraordinário acontece dentro dele. A sombra deixa de ser inimiga e se torna ferramenta. Deixa de ser medo e se torna força. Deixa de ser caos e se transforma em clareza. Este é o momento em que Escorpião desperta a sua verdadeira alquimia, a capacidade de pegar experiências densas e transformá-las em sabedoria espiritual, a capacidade de transformar lembranças dolorosas em intuição afiada, a capacidade de transformar amor intenso em cura profunda. Escorpião é mestre em pegar algo que parecia impossível de carregar e moldar esse algo em poder interno. A alquimia escorpiana começa quando ele reconhece que luz e sombra caminham lado a lado, que não existe evolução espiritual sem enfrentar as próprias feridas, que não existe força verdadeira sem antes atravessar a vulnerabilidade. Quando o escorpião integra todas as suas partes, inclusive aquelas que o mundo considera perigosas ou intensas demais, ele se torna inteiro. Sua intuição se fortalece como um canal aberto para o invisível, sua sensibilidade emocional se torna guia, sua energia vital flui com intensidade e propósito. O que antes era visto como excesso se torna domínio emocional. O que antes era visto como descontrole se torna sabedoria emocional. A alquimia também transforma a forma como o escorpião se relaciona com o amor, com o desejo, com a vida e com o próprio destino. Ele passa a compreender que sua energia é sagrada, que seu toque emocional é profundo, que sua presença transforma ambientes. Ele não busca mais controlar o mundo externo, porque entende que o verdadeiro controle está dentro da própria alma. Ele não tenta mais fugir daquilo que sente, porque percebe que cada emoção traz uma mensagem espiritual. Ele não teme mais a própria intensidade, porque reconhece que ela é seu maior farol. Escorpião aprende a dançar com sua sombra, e é essa dança que o torna invencível. E o mais belo de tudo é que quando o escorpião alcança este estado de alquimia interior, ele se torna um ponto de luz para os outros, mesmo carregando profundidade e mistério. Sua presença passa a curar, sua palavra passa a abrir caminhos. Sua vibração passa a revelar verdades. A sombra, que antes parecia sombria demais, se torna o templo onde ele guarda sua força mais pura. A alquimia do lado negro é a assinatura espiritual de Escorpião. É o dom de renascer quantas vezes forem necessárias. É o entendimento de que nada é perdido, tudo é transformado. E é justamente essa consciência que torna
Escorpião, um dos signos mais poderosos de todo o zodíaco. Há um instante na jornada de Escorpião em que tudo se torna claro, como se um véu fosse levantado de dentro para fora. É um instante em que ele percebe que nunca foi prisioneiro da própria sombra, mas guardião dela. Que cada dor vivida foi, na verdade, o ensinamento que o preparou para reconhecer a própria grandeza. Escorpião é o signo que visita a escuridão não para se perder, mas para encontrar a chave que abre caminhos que nenhum outro signo ousa explorar. Ele não teme aquilo que assusta para os outros, porque sabe que dentro de si existe uma centelha divina capaz de iluminar qualquer abismo. Esta reflexão nos leva a compreender que o lado negro de Escorpião não carrega destruição, carrega propósito, não carrega caos, carrega transformação. É uma jornada silenciosa, profunda, espiritual e íntima, onde cada queda se torna degrau e cada ruptura se torna renascimento. Você pode perceber que a alma escorpiana é como uma fênix ancestral que se ergue quantas vezes forem necessárias, e essa capacidade de renascer não é apenas uma qualidade, é uma missão espiritual. Escorpião nasce com a coragem de encarar o que o mundo evita. Nasce com a força de sentir o que muitos não suportam sentir. Nasce com a verdade de quem sabe que nada é definitivo, que tudo é ciclo, que tudo é transformação. Quando o Escorpião aceita sua própria profundidade como dádiva, ele descobre que seu poder é imensurável. Ele entende que a sombra não o enfraquece, a sombra o completa, a sombra o educa, a sombra o prepara para reconhecer sua própria luz, uma luz que nasce do centro do peito como chama eterna. E talvez a maior reflexão seja esta. Escorpião carrega a lembrança espiritual de que a vida é feita de morte e renascimento, que a existência é feita de finais e começos, que o espírito se transforma todas as vezes em que uma parte de nós precisa ser liberada para que outra possa florescer. O lado negro não é inimigo, é mestre, é parte do caminho, é parte da alma. E quando Escorpião aprende a caminhar ao lado dessa sombra com consciência, ele alcança um nível de sabedoria que transcende o tempo, transcende o ego, transcende o medo. Este é o verdadeiro legado do signo da profundidade. Um legado que nos lembra que ninguém renasce sem antes ousar mergulhar. E agora que chegamos neste momento sagrado da jornada, permita que minhas palavras encontrem descanso dentro da sua alma. Você acabou de atravessar um território espiritual que poucos têm coragem de visitar. Escorpião, com toda a sua intensidade e mistério, nos ensinou que a sombra não é o fim da luz, mas o início da consciência. Nos revelou que a força verdadeira nasce quando enfrentamos aquilo que antes evitamos. Nos mostrou que a coragem não está em não sentir, mas em sentir profundamente e mesmo assim permanecer de pé. Escorpião nos lembrou que existe uma luz que só brilha dentro da escuridão, uma verdade que só aparece quando ousamos fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos para nós mesmos. Que você saia deste vídeo mais forte, mais consciente, mais conectado com a própria jornada interna. Que reconheça a força que existe no seu silêncio, a energia que existe nos seus medos, a sabedoria que existe nas suas cicatrizes. Que entenda que toda sombra dentro de você também guarda um tesouro e que a profundidade do espírito nunca deve ser temida, mas honrada. Há grandeza em olhar para dentro, há poder em se transformar. A beleza em renascer depois de ter caído. A energia escorpiana está viva dentro de você. E ela te chama para continuar despertando. Se esta travessia fez sentido e tocou algo verdadeiro dentro de você, permita que sua jornada continue. Assista a outros vídeos do canal e mergulhe ainda mais profundo na força dos signos, das energias, das sombras e das luzes que constroem o universo invisível que vive em cada um de nós.